Meus irmãos, é uma grande alegria e satisfação poder estar com os irmãos neste sétimo encontro da Fé Reformada. É uma grande alegria poder compartilhar com os irmãos desses momentos. Já fomos grandemente edificados nas duas primeiras palestras e ao ver que após 3 tempos, com um intervalo muito agradável, com um lanche muito bom e reforçado, ver o vigor dos irmãos ainda presente para tratar de um tema aparentemente suspeito, política talvez, ou seja, é uma grande satisfação, uma grande alegria. Que o Senhor Deus continue abençoando esta igreja, este presbitério e o Instituto AGS também, juntamente com seus professores e alunos. Deus continue derramando ricas bênçãos sobre todos os irmãos. Bom, o nosso tema é liderança política à luz da reforma protestante. Bom, e certamente nós temos uma amplitude razoavelmente grande ao falarmos sobre reforma protestante e uma pequena delimitação, por assim dizer, que por si só já é extremamente extensiva no que diz respeito ao pensamento de Calvino. Então, obviamente, nós iremos apenas passar de raspão, bem de raspão, de algumas temáticas aqui envolvidas e jamais teríamos a pretensão de minimamente apresentar de um modo extensivo o que seria necessário para abordarmos essa temática. Então, vou apresentar aos irmãos basicamente alguns insights, talvez, que sejam norteadores para um processo de desenvolvimento, de análise futura. Primeiro aspecto, a partir daquilo que pensava Calvino, ele assim diz: todos quantos sentem e sabem que a escravidão é uma condição em extremo miserável, e já que o Evangelho nos liberta dela, segue-se que derivamos do Evangelho o tesouro de uma vida bem-aventurada. Calvino aqui está falando de uma temática, obviamente, de ordem social, escravidão, um tema muito caro a todos aqueles que têm qualquer tipo de zelo e cuidado com o humano. Mas Calvino está apontando aqui uma solução. A solução é o Evangelho. E vale salientar alguns elementos que são chave, desde já, para a nossa perspectiva e análise. Quando tratamos de questões de ordem política, especialmente ligados à reforma, é possível que venha à mente aquilo que habitualmente é apresentado em escolas que chamarei aqui, entre aspas, de seculares, em que reduz-se a reforma unicamente ao movimento de ordem política social, ou uma grande revolução política. Isso não é verdade. A reforma é um movimento de ordem teológica. Se podemos assim resumir, a reforma traduz-se única e essencialmente como um movimento teológico. Um movimento de retorno à Escritura, de dependência exclusiva à Escritura tomada como inspirada e inerrante. No entanto, nós vamos perceber claramente, quando observamos a história e analisamos ainda que rapidamente, este aspecto essencialmente teológico trouxe implicações nos mais diversos ramos, nas mais diversas áreas. Uma dessas áreas é a área política. Esse é um elemento importantíssimo. A reforma produziu transformações amplas em todas as esferas por causa da sua centralidade escriturística. O retorno à Escritura como palavra de Deus inspirada e inerrante, como a fonte primária para a produção teológica, para a construção da teologia. E havia um objetivo, e esse objetivo é aqui descrito por bem-aventurança. Ao estarmos centrados no Evangelho, ao buscarmos o Evangelho, ao conhecermos o Evangelho, o que temos por fim é a bem-aventurança, ou seja, sermos bem-aventurados. O termo bem-aventurado, ele careceria por si só de uma grande apresentação,
habitualmente nós traduzimos como felicidade, uma felicidade plena, mas ele se estende além do que a felicidade, especialmente no nosso tempo, ela pode significar. A felicidade, ela pode ser aqui apresentada como sentido de existência, uma satisfação plena e total, de um modo existencial e espiritual em todas as esferas do ser humano. O que Calvino está dizendo é que a única forma de resolver o problema da escravidão, e não é aqui simplesmente a escravidão política ou econômica, mas a escravidão em todos os seus aspectos, a única saída é o Evangelho. E o Evangelho trará verdadeiro sentido de existência ao ser humano. E quando nós olhamos esses dois elementos, já vemos inicialmente algumas características das propostas políticas que habitualmente têm propostas de ordem redentiva. Uma transformação total e plena da sociedade, uma sociedade sem problemas, uma sociedade sem elementos que porventura venham a causar instabilidades, independente de qual seja a perspectiva adotada, mas o que é ofertado, o que é apresentado é uma proposta de redenção, é uma proposta de salvação. Esse é um elemento que temos aqui desde já, Calvino apresentando como um conflito e um confronto direto às propostas que temos em nossa época. Uma outra lição que precisamos observar aqui, aplicando as discussões dentro do ambiente político propriamente dito, ou da filosofia política, ou ciência política, ou sociologia política, é que o Evangelho ele não pode ser classificado por qualquer categoria dessas ciências. Aquilo que é realizado mais habitualmente como a polarização direita ou esquerda, direita e esquerda, o Evangelho não é direita nem esquerda. O Evangelho está acima. Não é possível classificar o Evangelho nesta polarização, nesta classificação e em nenhuma outra que se adote. O Evangelho está acima de toda e qualquer classificação humana nesse aspecto político. E isso precisamos ter em mente quando vamos abordar o tema da política. Exatamente porque não estamos buscando a adequação do Evangelho ou uma supressão do Evangelho a qualquer categorização pré-estabelecida que venhamos a ter gosto ou interesse, seja consciente ou não. O Evangelho está acima de toda e qualquer perspectiva humana política. Então, o que Calvino já está nos apresentando aqui claramente é que a verdadeira resposta ao anseio humano por satisfação existencial, a verdadeira resposta para o desejo humano por sentido de existência, a verdadeira resposta redentiva é o Evangelho. Não há nenhuma outra proposta que supra totalmente estes anseios humanos. E precisamos lembrar isto, especialmente porque as proposições políticas são proposições que, em grande medida, tendem, ou pelo menos objetivam em certa medida, ocupar um espaço, uma necessidade em que somente o Evangelho pode satisfazer. Nem sempre nós nos apercebemos dessas questões, possivelmente, mas elas estão ofertando exatamente solução para esses elementos humanos, mas elas não conseguem suprir. Outra perspectiva importante apresentada por Calvino é: o Evangelho não é uma doutrina de fala, mas de vida. Não se pode assimilá-lo por meio da razão e da memória única e exclusivamente, pois só se chega a compreendê-lo totalmente quando ele possui toda a alma e penetra no mais profundo do coração. E aqui já há um elemento que é uma desconstrução total, uma grande inovação durante o período da Reforma, que mais tarde será necessário e que ilustra muito bem o momento que nós temos. Até o advento da Reforma, nós vivíamos um momento de ruptura do indivíduo.
quando nós relembramos especialmente termos que surgiram no ambiente do monasticismo medieval, como a distinção entre clero secular e clero regular. E aí vem exatamente o termo, clero secular é aquele que está no século, no mundo, e há um clero regular, aquilo que ao longo do tempo passa a ser tomado como eclesiástico ou algo que é dado unicamente ao mundo. Com o surgimento da reforma, essa ruptura ela se desfaz totalmente. E para muitos autores, antropólogos, sociólogos e filósofos das mais diversas matrizes, uma das principais contribuições, especialmente do pensamento de Calvino, é a contribuição concernente à secularização, que não significa a sua concepção pejorativa da atualidade. Para nós, soa como um crente secular, é um crente pecaminoso, que não tem apreço pela santidade, por uma vida vivida em integridade do Evangelho. Naquele momento, era uma apresentação externa. E dentro dessa essência, a principal contribuição é o conceito de individualismo, que também não significa aquilo que ao longo do tempo, especialmente em nossa época, traduz-se quase que literalmente por egoísmo. Mas basicamente dizia que não há distinção entre sagrado e profano, não há distinção entre eclesiástico e secular. Por uma razão simples, tudo pertence a Deus. Daí o que é apresentado é a concepção de culto. O culto a Deus não é realizado única e tão somente dentro das quatro paredes da igreja ou dentro do tempo pré-estabelecido de culto formal que a igreja presta a Deus. Mas o culto abarca a totalidade da vida. Não há aqui essa polarização, essa distinção. Por isso que Calvino não faz essa distinção aqui de modo algum como a responsabilidade do crente como crente ou responsabilidade do cidadão. O que precisamos lembrar é que quando se fala de viver em integridade o Evangelho, essa perspectiva ela tem uma esfera total de abrangência na vida do crente. E dentro dessa totalidade de abrangência, a esfera política, ou cívica, ou social, é apenas um elemento que não está alheio ao controle soberano de Deus e não é destinado à nossa prática à parte de uma determinação daquilo que o Evangelho nos ensina. O que vem à tona é essencialmente a integridade da vida vivida mediante a compreensão do Evangelho de Cristo. Dentro dessa esfera, a política deve ser pensada e inserida. Algumas concepções norteadoras aqui que queremos pontuar. Eu vou usar alguns autores, apresentar alguns autores rapidamente. Não há nenhuma pretensão de análise desses autores. Muitas dessas citações, desses extratos, somente essas poucas linhas já demandariam uma análise pormenorizada, bem longa, mas é apenas um tópico que precisamos pensar e esse é o objetivo. Bom, a primeira delas é uma fundação de uma concepção moderna. No pensamento da Reforma, especialmente no pensamento de Calvino, nós temos o início das bases fundantes daquilo que vivemos no nosso mundo atualmente, com alguns problemas, e eu vou pontuar qual é esse problema, mas aquilo que tem funcionado, e funcionado adequadamente, a estrutura correta daquilo que vivemos no nosso tempo presente, ela tem o seu nascimento moderno no pensamento da teologia de Calvino. E essa é uma tese amplamente apresentada pelos mais diversos autores, na sua grande maioria, sequer teólogos ou mesmo sequer devotos de qualquer sistema religioso até. Alguns fazem questão de se apresentar até mesmo como ateus, mas eles materialmente não podem negar que as estruturas que nós temos na atualidade, elas surgiram em meio ao pensamento de João Calvino.
O Émile Leonard diz: o maior êxito de Calvino consiste, sem apreensão, que ele forjou em Genebra um tipo de homem, o reformado, e em Genebra esboçou o que viria a chegar a ser a civilização moderna. Essa é uma tese de um dos principais historiadores do século XX, que, por sinal, teve um tempo na USP, aqui em São Paulo. E o princípio básico dele é que o pensamento de Calvino não é simplesmente uma série de proposições, mas ele produz um tipo humano. Se relembrarmos aquilo que Spurgeon disse posteriormente, a nomenclatura calvinismo é meramente um apelido para evangelho. E é isso que precisamos ter em mente. Não é puramente uma série de indivíduos que reproduzem de um modo inconsciente determinada pessoa, mesmo que seja um teólogo cristão. A grande essência aqui é o Evangelho, como pontuei anteriormente. E essa concepção que marca esse tipo humano, que traz consigo uma ampla apresentação distinta em várias áreas, é caracterizada por um elemento singular. Para o Émile Leonard, o que é ser reformado, o que é ser calvinista? E ele descreve na sua obra a explicação da sua tese. Reformado, o calvinista, é aquele que, uma vez tendo compreendido o que a Escritura diz, vive automaticamente em conformidade com o que a Escritura exige. Uma vez compreendida a palavra de Deus, executa-se. Não se encontra, não se procura encontrar subterfúgios, desculpas, para não viver a palavra, para não obedecer a Escritura. Mas o que caracteriza aqui para o Émile Leonard, um dos principais historiadores do século XX, é que esse calvinista é um tipo de indivíduo que tem a sua vida centrada na Escritura, na palavra de Deus, para buscar nela um modelo adequado de vida. E ao encontrar a resposta do modo como viver, ele vive. Ao compreender, entender e aprender da Escritura, ele executa, de um modo muito simples, direto e objetivo. E essa percepção, ela é central dentro das proposições políticas. O que já temos aqui, um ensino claro, certamente não exclusivo à esfera política, mas este calvinista, ele busca na Escritura os parâmetros corretos para pensar a política. E quando ele encontra, ele não tenta encontrar desculpas ou procurar desculpas para não vivê-la. Ele simplesmente, ao encontrar a resposta da Escritura, ele vive. Ponto. Sem mas, sem porém, sem adendos. Executa-se. Lucien Febvre, um outro grande historiador francês do século XX, que também esteve em São Paulo por várias vezes, especialmente USP e Mackenzie, ele diz: o essencial é que talvez a grande obra de Calvino não foi redigir livros, pronunciar sermões, formular e defender dogmas, foi educar homens. E ele vai falar de um tipo humano também, o calvinista. Só que aqui há uma distinção, apesar de ser semelhante com o que o Febvre apresentava, o Émile Leonard apresentava, o Febvre tem uma distinção. Ele começa a descrever a situação da Europa antes da Reforma. E ele fala de medo, desamparo, desespero, decepção. O que pode ilustrar isso era um catecismo da Igreja Católica que era amplamente ensinado e popularmente reproduzido, que diz mais ou menos assim: há 3 coisas que ocupam o meu coração, ou que frequentemente ocupam o meu coração. A primeira delas é que eu vou morrer. A segunda é que eu não sei quando. A terceira e pior de todas elas, que mais me angustia, é que eu não sei para onde eu vou. Febvre descreve isto que estou ilustrando com esse catecismo como medo, desespero, desamparo.
Mas o Febvre vai apresentar que aí surge uma doutrina que, na concepção dele, começa a resolver esse problema e estabilizar a Europa. Ele diz que é a doutrina da predestinação. E ele vai dizer, olha, eu não sou teólogo, eu sou leigo, eu sou historiador, mas é uma doutrina bela, porque traz segurança. E a partir dessa segurança de salvação, a certeza de salvação, é que produz o ímpeto a esse cristão, a esse reformado, viver em todas as esferas. O seu grande fator motivador é bíblico-teológico. Com isso que eu quero dizer, é impossível se estudar política à parte do ensino da Escritura. Quando fazemos isto, iremos incorrer em erros gravíssimos. Se assim fizermos, nós vamos perder a riqueza da Escritura. E mais ainda, não simplesmente a riqueza de proposições teológicas, no seu sentido puramente teórico, digamos. Mas iremos perder a possibilidade de entender como em muitos momentos históricos esse vigor, essa certeza de salvação, concedida unicamente pelo Evangelho de Cristo, foi transformador de sociedades, politicamente, socialmente. Certamente, dois dos principais autores, de um modo certamente pretensioso, eu considero serem um dos mais influentes do nosso país na esfera política. Karl Marx e Antônio Gramsci. Se alguém ler essas obras, verá a quantidade de citações e referências que Marx faz à Reforma Protestante como uma influência no seu pensamento. Obviamente, esvaziado de todo o seu caráter religioso, da sua centralidade escriturística, e ele vai analisar apenas estruturalmente ou de um modo pragmático aquilo que funciona e vai esvaziar da sua essência, da essência do Evangelho e vai reconstruir com o seu pensamento secularizado. Não há a menor dúvida. Antônio Gramsci, nos Cadernos do Cárcere, por exemplo, a quantidade de vezes que ele fala da Reforma Protestante como uma das grandes revoluções que existiram no espírito humano. Com isso, eu não estou defendendo esses autores em hipótese alguma. Apenas mostrando que, mesmo aqueles aos quais certamente nós teríamos grandes reservas quando olhamos a partir do Evangelho, porque não se coadunam em hipótese alguma, as suas proposições são totalmente incompatíveis com o Evangelho, esses indivíduos eles buscam na Reforma Protestante respostas para aplicar as suas teses. Por qual razão? Porque materialmente eles sabem que pensar desse modo foi transformador da sociedade. Mas eles não querem um compromisso do Evangelho, não há a menor dúvida. O que nos deve trazer à memória que nós temos nas mãos não simplesmente proposições de ordem teóricas, mas nós temos proposições a partir do Evangelho que já foram verificadas, testadas e aplicadas historicamente e mostraram o vigor da transformação em todos os níveis, como uma expressão do Evangelho vivido na sua integridade, como um culto a Deus na sua totalidade. Nós temos provas históricas reais de que o Evangelho vivido em inteireza, ele é transformador. Ele muda uma sociedade inteira. É o que o Febvre, que não é teólogo, não é religioso, consegue observar. A certeza de salvação trouxe segurança a essa Europa totalmente desesperada. Outro ponto importante é que os conceitos éticos da atualidade são conceitos teológicos secularizados. E há dois autores importantes nesse sentido, um é um jurista, o Carl Schmitt, o outro é Giorgio Agamben, um filósofo italiano, e o que eles vão mostrar é exatamente que todas essas proposições da política são proposições religiosas, são proposições teológicas,
mas secularizadas, esvaziadas do vigor do Evangelho. Por isso, aderir a determinados sistemas políticos da nossa esfera atual é um conflito, uma oposição ao Evangelho. Em grande medida, em maior ou menor grau, assumir totalmente determinada perspectiva política implica, inevitavelmente, numa negação do Evangelho ou numa vida incompatível entre os dois elementos. Esse é um problema grave. Por quê? Porque essas proposições não são proposições políticas no seu sentido lato. São proposições religiosas. Vislumbram uma redenção, vislumbram uma transformação. E isso é incompatível com o Evangelho, porque conflita diretamente com o Evangelho. Um ponto importante é que até mesmo autores fora da nossa esfera religiosa reconhecem que o cristianismo é uma força de transformação da sociedade. Quando temos, por exemplo, Jürgen Habermas, ele diz: o cristianismo não é apenas uma figura precursora para a compreensão normativa da modernidade ou um simples catalisador, pois o universalismo igualitário, do qual surgiram ideias de liberdade, de convivência solidária, de conduta de vida autônoma, dos direitos humanos, da democracia, é uma herança imediata da ética da justiça judaica e da ética cristã do amor. Ética da justiça judaica, ética cristã do amor. Compreendendo e tentando ler o que um filósofo de linha marxista, mas, em certa medida, revisionista, mas marxista, consegue compreender que aquilo que fora produzido de concreto e real no Ocidente é um reflexo do cristianismo. E essas duas proposições, a ética judaica e a ética cristã do amor, nós podemos interpretar aqui, dentro dessas possibilidades, como a grande essência ou as grandes ênfases do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Em outras palavras, poderíamos, por assim dizer, que o que tem sustentado esses elementos de justiça, de democracia, sistemas ou proposições tão caras à esfera política, é a Escritura. E dentro desse cenário, a Reforma Protestante, quando trouxe à tona o princípio do retorno às fontes, e esse retorno às fontes era o retorno à Escritura, ela vai potencializar. Ou dito de uma forma bem objetiva, a grande solução da esfera política em nosso país é a Escritura. Ensinada, apresentada. Um historiador da cidade de Genebra, também um indivíduo fora do meio teológico, religioso, o Pierre Bertrand, ele diz em certa medida, depois de descrever como Calvino pregava, a constância de pregações, mais de 300 sermões por ano, às vezes 3 sermões por dia. E, em conclusão, ele fala que a cidade encheu-se da palavra de Deus. A cidade de Genebra fora tomada pela palavra de Deus. Por isso que mais à frente, Rousseau, quando vai falar do problema da desigualdade entre os homens, ele vai dizer que Genebra é o exemplo por excelência. E ele vai dizer que Genebra é o exemplo por excelência por causa do modo de vida dos seus pastores, dos seus líderes. Porque eles pregavam com integridade a Escritura e viviam aquilo que pregavam. É o que ele quer dizer. E ele continua, ele diz, olha, vocês podem achar estranho, estou aqui parafraseando, né? Ele diz, vocês podem achar estranho, porque não é habitual alguém falar uma coisa e fazer. Mas em Genebra não. Em Genebra, os líderes, eles pregam a palavra e eles vivem a palavra. Esse é o exemplo por excelência para resolver esses dilemas humanos, esses dilemas políticos, que
a política, ou a ciência política, os partidos políticos têm se apresentado como propostas de solução, propostas de transformação total. Historicamente falando, a solução só ocorreu quando a Bíblia foi pregada. Certamente nem todos criam na Bíblia como palavra de Deus, foram crentes regenerados e transformados. Mas mesmo que pragmaticamente ou formalmente eles vivessem segundo o ensino da Escritura, os resultados vieram. E há muitos que atestam isso, que não têm o menor interesse de defesa de particularidades ou partidarismos teológicos, religiosos ou de qualquer esfera. A Reforma Protestante promoveu uma reforma ética. Quando nós olhamos o nosso país nos últimos meses, a conclusão de alguns é que toda a distinção e polarização que tem ocorrido na esfera política partidária e o impulso para o voto teve uma motivação ética. Exatamente porque aquilo que ocorre no cotidiano, na esfera particular das relações humanas, de modo mais simples, determina a sua esfera mais elevada. Não há qualquer proposição política mais ampla sem uma fundamentação ética que sustente, de fato, essas proposições éticas, essas proposições políticas. E a reforma, ao trazer à tona propostas éticas, ela possibilitou o fundamento necessário e suficiente para que as construções políticas pudessem vigorar de um modo coerente. Não é possível construir um edifício com bases frágeis, que vão ruir, insuficientes. E a base do sustentáculo desse edifício amplo da sociedade, que podemos chamar das dimensões políticas ou das relações políticas, exige uma fundamentação ética que dê uma sustentação suficiente para que a justiça ocorra na sua esfera mais elevada. E aí vemos uma autora, uma filósofa, Hannah Arendt, especialista na área de política, e o que ela vai dizer basicamente é que você tem que entender 3 elementos desse momento em que são chave para a compreensão das proposições políticas, e precisa se retornar a isso. E um desses elementos que ela vai enfatizar é a reforma é chave para entendermos o que é a política. Por isso, ler a política a partir da reforma não é simplesmente uma questão de indivíduos que são protestantes, religiosos, calvinistas, luteranos ou evangélicos que gostam do seu partidarismo, de se vangloriar dos seus personagens. Até mesmo uma judia, filósofa, alemã, sem grandes interesses religiosos, apesar de ser judia, mas vivendo dentro de um ambiente das perseguições da Segunda Guerra Mundial, consegue entender, sem a reforma, falta algo. E o que precisamos resgatar é o retorno à Escritura. Não é possível pensar a política à parte da Bíblia Sagrada. Não é. Um elemento importante, que sempre é um aspecto que se torna um grande limitador para nós, para compreendermos adequadamente a esfera política, é aquilo que for instituído como um ideal para se pensar questões de direitos humanos, de justiça social, questões ligadas a equilíbrio da sociedade, é a Revolução Francesa. Mas a Revolução Francesa nada mais foi do que um culto à incredulidade. Ela trouxe à tona não o apreço e zelo pelo humano. A sua grande essência foi promover uma religião do homem
que leva o homem a ser incrédulo, de esvaziar as bases teológicas que dão um verdadeiro sustentáculo para os direitos humanos, por exemplo, e deixá-lo solto no ar, faltando uma peça que dê sentido. A Revolução Francesa é o grande ponto de partida para as perspectivas do direito na nossa sociedade atual, para as perspectivas políticas, para a sociologia política, para a antropologia política e todas essas áreas e tantas outras mais, e a partir daí que tem o advento daquilo que será posteriormente constituído como a autonomia do ser humano. Mas a autonomia do ser humano à parte de Deus o torna sem sentido. Longe de Deus, não há resposta. E o que se teve é uma teoria da incredulidade. E é isso que um autor chamado Guillaume Groen van Prinsterer, um reformado holandês, o principal autor daquilo que hoje é conhecido como neocalvinismo, e o Van Prinsterer, além de político, além de grande intelectual holandês, é um grande crítico da Revolução Francesa, mostrando claramente que o que ela produziu foi incredulidade. E essa incredulidade trouxe como resultado a destruição do próprio humano. Portanto, discutir direitos humanos, justiça social, a partir da concepção da Revolução Francesa, segundo essa ótica de uma razão autônoma, secularizada, um estímulo à incredulidade, tudo o que ela faz é o oposto daquilo que ela se propõe a defender. Direitos humanos pensados à parte da Escritura e pensados como referência, segundo a Revolução Francesa, é a degradação do homem. É o oposto, é o que ela tem gerado. Bom, certamente há vários exemplos e que alguns dos irmãos já estão vindo à mente, né? Pensar em direitos humanos, via de regra, é uma oposição ao direito humano, né? Outro ponto importante, o calvinismo como uma visão arquitetônica do mundo, ou seja, como algo que fundamenta, mais uma vez, essa concepção do calvinismo aqui nada mais é do que o próprio Evangelho. E um autor muito importante que nos ajuda a pensar é o Dilthey. Dilthey é um filósofo que, ao perceber que aquilo como estava posto, ou a base das ideias como estavam postas, fundamentadas nessa concepção da incredulidade da Revolução Francesa, não resolveria os problemas. E ele dá um salto, e ele busca no momento em que se tem uma base, um sustentáculo suficiente para pensar numa amplitude que dê sentido à existência humana. E ele vai falar de visão de mundo, uma visão abrangente, que tem resposta para todas as esferas. E dentro dessa totalidade da visão, a dimensão política é uma das dimensões mais caras. E ao fazer esse exercício, Dilthey se depara com a Reforma. E ele começa a descrever a importância de 3 grandes obras. Uma obra de Zwinglio, uma obra de Melanchthon e uma obra de Calvino, as Institutas. Um livro devocional, um livro que é uma compreensão sistematizada do Evangelho. Calvino escreveu as Institutas a partir da produção dos comentários bíblicos, um modo acessível, simples e objetivo de se estudar o Evangelho no seu modo mais sistematizado. E aí o Dilthey vai dizer assim: o fato de que a doutrina do homem não se constitui como o elemento principal das Institutas e que, ao contrário, os atos de Deus são objeto exclusivo da contemplação religiosa, ressoando em toda parte a relação predominante com estes atos de Deus, proclamando nada menos do que a brilhante expressão construtiva da religiosidade calvinista, o qual, neste aspecto, não foi alcançada por nenhuma obra até o seu tempo.
Este desenvolvimento sintético de todos os assuntos religiosos, tomados a partir da obra de Deus nos homens, segundo o objetivo contido em seu decreto, é o único pensamento autenticamente arquitetônico que se destaca da grande quantidade de livros da dogmática protestante. O que ele quer mostrar, resumidamente, é como nós conseguiremos encontrar uma maneira de ler a realidade. Ler aqui, afunilando para o nosso tópico, ler a política, ler as relações humanas, a necessidade de equilíbrio, de direitos humanos, de igualdade social ou de equidade social, o que é melhor, de questões de ordem econômica. Ele vai dizer que precisamos retornar a um momento em que encontraremos de fato o fundamento para isso. E ele diz, a obra que precisa ser lida são as Institutas. E ela tem esse vigor porque ela está fundamentada no poder soberano de Deus. A essência desse livro é descrever o poder soberano de Deus. A obra de Deus. Em outras palavras, alguém completamente fora de um compromisso religioso consegue entender que a única resposta para a sociedade está nas mãos de um Deus todo-poderoso. Isso é um testemunho tão concreto, é um testemunho tão contundente, que reverbera nas mais diversas esferas. Aquele que busca entender, aquele que busca compreender, aquele que sincera e honestamente quer encontrar as soluções para os problemas da sua sociedade, quando se lança nessa jornada, chega à conclusão que ele precisa recorrer a um livro que tem como essência principal exaltar a grandeza de Deus. Ele não é religioso. Ele não tem nenhum compromisso com nenhuma denominação, mas consegue compreender isso. Vejam o vigor de um evangelho vivido em inteireza, perpassando tempos e épocas, não limitado e circunscrito às quatro esferas de um templo, de um prédio, às quatro paredes de um prédio, que extrapola as nossas relações, que são extremamente agradáveis. Viver em comunhão com os irmãos é algo sublime, que não podemos perder jamais. Mas essa inteireza de integridade de vida, vivida em expressão concreta do Evangelho, além de trazer implicações e transformações sociais amplas na sua própria época, não tem limitadores geográficos, nem temporais. Séculos mais tarde, em um outro país, alguém consegue, ao lançar-se nessa jornada sincera, de resolver os problemas reais, chegar à conclusão que longe de Deus não há solução. Isso é algo importantíssimo. E é nesse sentido que precisamos de uma perspectiva de um posicionamento teológico público. Nós temos respostas para esses debates que geram tantos conflitos, tanta animosidade no seio de tantas famílias, certamente, pelo tempo da campanha eleitoral, por exemplo. Que gera tanta animosidade entre amigos de infância, tanta animosidade entre vizinhos, talvez até entre membros de algumas igrejas. Se pararmos, especialmente aqueles que são crentes e vivem nesse conflito por causa de proposições políticas, de aderências políticas, se sentarmos e começarmos a ler a Escritura, o que ela nos diz, ela tem respostas para as problemáticas da desigualdade social, que é perniciosa em muitos sentidos, de pessoas que passam fome e que precisam do nosso auxílio,
mas também daqueles que acham que a solução para tudo será uma igualdade total. A Escritura também nos ensina contrário a isso. Ela também nos ensina a respeitarmos os nossos líderes, respeitarmos aqueles que foram eleitos, que foram escolhidos, que são instrumentos nas mãos de Deus, às vezes como bênção, outras como maldição e castigo. Afinal de contas, nós somos responsáveis por isso, e o castigo pode ser necessário, mas Deus é soberano, dirige todas as coisas, está acima de tudo e todos, nada foge do seu controle. E nós podemos observar que a reforma protestante, e apenas um rápido lampejo, apenas alguns poucos insights, nós podemos perceber claramente em que mesmo indivíduos que não têm interesse pela leitura sistemática da Escritura, que não vivem um ambiente eclesiástico, quando buscam compreender e encontrar as soluções, eles encontram as respostas na Escritura. E assim nós podemos verificar que a grande contribuição da reforma protestante é trazer à tona a palavra de Deus. E a palavra de Deus, além de proclamada, além de pregada, ela é vivida integralmente. São esses elementos que se tornam transformadores. Por isso, mais tarde, nós vamos poder verificar algumas grandes contribuições. E quando nós observamos, eu quero mostrar ainda aqui rapidamente alguns desses elementos, e eu vou passar alguns poucos slides. Eu quero enfatizar somente outros aspectos aqui. Bom, só um instante. E eu gostaria de encerrar mostrando o testemunho de um russo, historiador judeu, que, fugindo do socialismo da República Soviética, vai para os Estados Unidos e ele começa a estudar o povo americano. E quando ele começa a estudar o povo americano, ele chega a algumas conclusões. Uma delas, dentro dessa correlação entre teologia, política, a reforma, a contribuição da reforma e especialmente aquilo que é muito caro ao sistema presbiteriano, como foi pontuado especialmente na palestra anterior, nós vamos perceber que as estruturas políticas saíram do nosso meio. E o Daniel Boorstin diz assim: foi Calvino quem forneceu um modo de organização de igrejas que abriu caminho para o moderno mundo ocidental de democracia, federalismo e governo representativo. A forma presbiteriana de direção da igreja, da qual Calvino foi o fundador, estava muito presente no espírito das modernas instituições políticas representativas ocidentais. Alguns elementos. Entender a igreja como a communio sanctorum, a comunidade dos santos, e o sacerdócio universal de todos os crentes, foi inovador. Deu a base para o processo representativo democrático, mas tem mais à frente experimentado por muitos países, inclusive o nosso. A concepção de que o ser humano é pecador, a depravação total do homem. Não a sua depravação plena, extensiva, mas que o pecado afetou todas as faculdades do homem. Isso traz à tona um princípio importante. A capacidade humana para a corrupção é algo praticamente inevitável. Ao ter como pressuposto básico a capacidade humana para corromper-se, o poder não pode estar nas mãos de um só. E a proposta que Calvino vai apresentar, dentro dessa ótica representativa democrática, é o desmembramento de poder. O que mais tarde Montesquieu vai sistematizar na esfera política
e vai dizer claramente que o dia que esse homem nasceu deve ser louvado para sempre. Esse homem a qual Montesquieu se refere é Calvino. Divisão e autonomia entre os poderes. Por quê? Qual é a base disso? Saber que o homem é pecador. Poder total nas mãos de um só produz corrupção, a corrupção absoluta. Portanto, você precisa desmembrar, dividir, para arrefecer a possibilidade da corrupção. É uma proposição teológica. Outro elemento importante, o modelo de federalismo. O próprio nome do nosso país já diz, República Federativa do Brasil. É um modelo de organização de Estado, adotado por Brasil, adotado a Alemanha, adotado em parte pela Holanda, Estados Unidos, e o pai desse modelo é chamado Johannes Althusius, considerado o pai do federalismo moderno. Ele criou aquilo que é chamado de simbiose, o que mais tarde teólogos estadistas como Abraham Kuyper vai chamar de esferas de poder, esferas de atuação. E Althusius é um teólogo, filósofo calvinista. E a sua obra começa apresentando como a base necessária para fortalecer a sociedade. Essa sociedade é a família. E ele começa a ler Gênesis e apresentar Gênesis. Essa simbiose começa com a família. Se a família for destruída, todo o Estado irá ruir. Portanto, aí já temos um princípio importante que precisa ser aplicado. Toda e qualquer proposição política ou político-partidária que não privilegie a família, por exemplo, não é compatível com o pensamento bíblico cristão. Nenhuma. E mais, negar a família terá como objetivo final a destruição da sociedade. Portanto, quando nós oramos com os nossos filhos, quando nós lemos a Bíblia com eles, quando nós fazemos o culto doméstico, que às vezes parece ser algo simplesmente fechado na esfera do lar, não é. É parte de uma simbiose, segundo o linguajar do Althusius, que terá como resultado final o fortalecimento de toda uma nação. A igreja contribui com isso. Outro elemento, o próprio termo federal, vem do latim foedus, pacto. Pacto é um outro termo que descreve a teologia calvinista, teologia pactual, especialmente expressa pelos nossos símbolos de fé. Confissão de Fé de Westminster expressa uma teologia pactual. E é essa estrutura que nós vemos traduzida na esfera pública. Não há verdade à parte de Deus. Não há soluções à parte do nosso Redentor. Não há nada que funcione fora da esfera da verdade revelacional de Deus. Certa vez o João Guimarães Rosa, o autor do Grande Sertão Veredas, ele encarta um amigo seu, ele diz: a parte de Cristo, só há meias verdades. E o que ele queria afirmar é bem claro: longe de Cristo não existe a verdade. Está tudo ruído, corrompido. Nada funcionará. Que o Senhor Deus nos abençoe, irmãos.